O intemperismo físico vai gerar a simples fragmentação da rocha e, nesse caso, sem que ocorra qualquer modificação química na composição dos minerais. Então, nós temos aí a simples fragmentação da rocha em sedimentos, se transformando aí em sedimentos, em fragmentos pequenos. Isso acontece devido às variações as variações no nível de pressão que atuam, que levam à fadiga e à ruptura do material. Nós temos aí o alívio de tensões no maciço rochoso, nesse caso aí ocasionando o surgimento de descontinuidades aproximadamente paralelas ao relevo. Aqui mostra uma foto, uma figura, né? Aqui seria um batólito que está aflorando aqui na superfície e nesse momento a gente tem um alívio de tensão na superfície, gerando o quê? Um processo de trinca, né? Né? Formando descontinuidades paralelas aqui ao relevo, né? Formando essas juntas de alívio, chamadas juntas de alívio, né? E aí depois um processo de erosão aí, né? Movimentando esse material. O processo aí de aquecimento e resfriamento, nós temos que as variações térmicas que acontecem durante o dia e também durante as estações do ano, elas causam aí um processo de expansão e retração dos maciços rochosos, podendo induzir a criação de fraturas, né, no maciço. Nós temos também a ação de escavações mecânicas, de animais e de vegetação. Aqui nessa foto, aqui, por exemplo, a gente vê uma árvore crescendo aí entre as fraturas aí de uma rocha, né, fazendo com que as suas raízes vão penetrando aí por dentro e a rocha vai se quebrando, né, acelerando o processo aí de intemperismo físico. Ciclos de umedecimento e secagem. Algumas rochas, quando submetidas aos ciclos de umedecimento e secagem, desenvolvem mecanismos de variação de pressão, principalmente ligadas à expansão de alguns minerais ou ao desenvolvimento de poropressões que podem vir a colapsar a rocha. Essa figurinha aqui mostra um exemplo da água que entra dentro dos vazios aqui da rocha, e com a redução de temperatura, essa água pode se congelar, fazendo com que aumente o volume, né, da água e ajudando aí no processo aí de colapso da rocha. Os processos de erosão pela água e pelo vento, nós temos aí que os maciços rochosos expostos comumente apresentam desplacamentos resultantes da percolação de água através das juntas. Então, esses são os fatores aí que acontece aí no intemperismo físico. Já o intemperismo químico, a gente tem os processos químicos acontecendo. Então, eles são aqueles aí que, através de reações químicas, resultam na decomposição da estrutura dos minerais. Então, aí a gente vai ter o processo de um mineral se transformando em outro, ou seja, o mineral primário se transformando num mineral secundário devido a um processo químico. Esse processo é muito importante, principalmente em regiões de clima tropical e úmido, que é o nosso caso. Então, isso acontece muito nesse tipo de região. A hidrólise é o processo de intemperismo químico mais importante. E ela resulta na transformação de um mineral original em um neomineral, adaptado aí às novas condições. Então aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, o feldspato com uma molécula de água se transformando aí no ortoclásio, né, que tende a produzir a caulinita, que é um mineral de argila, né? O feldspato plagioclásio, né, com água e gás carbônico, se transformando aí em bicarbonato de sódio e bicarbonato de cálcio solúveis, mais aí um argilo mineral. A mica biotita
com água e gás carbônico, também se transformando em materiais solúveis, mais aí um argilo mineral, que nesse caso aqui seria a caulinita, que é um tipo de mineral argílico, né? A hidratação ela ocorre devido à adição de moléculas de água à composição de certos minerais, formando novos compostos com maior volume. Então a gente tem o caso clássico aí da hematita, que com a molécula de água ela se hidrata, ou seja, a molécula de água se junta à composição do mineral, nesse caso, né? Então o processo de hidratação é isso, é a adição das moléculas de água para dentro da composição dos minerais. Então a hematita, com essa molécula de água, vai se transformar num outro mineral chamado limonita. A oxidação de minerais, a oxidação é um processo de decomposição dos minerais devido à ação oxidante do oxigênio e do gás carbônico dissolvidos na água, resultando em hidratos, óxidos e carbonatos. Nós temos aí minerais com íons tipo de ferro com 2 cargas positivas na composição, no caso é a pirita, as micas e as olivinas. Nesse caso, eles são mais susceptíveis à oxidação. Então, a gente vai ter aí, no caso, por exemplo, essa composição junto com o oxigênio. Então, a gente tem o ferro se oxidando, né, se transformando aqui num outro componente aqui. No caso aqui também é a limonita, né? A carbonatação, na carbonatação nós temos a decomposição de minerais pelo CO2, dissolvido na água, formando aí o ácido carbônico. Então aqui a gente tem H2CO3, é o que? É a composição do H2O mais CO2. Então o gás carbônico dissolvido em água, somado aí com a calcita, com esse tipo de mineral, vai formar um outro mineral. Então isso aqui se junta, né, formando um outro mineral chamado de bicarbonato de cálcio. Na decomposição químico-biológica, nós temos aí que o produto da decomposição microbiana e química dos detritos orgânicos, ele é o humus, né? E esse material aí que se transforma, gerando um ácido úmico, que, como outros ácidos, acelera grandemente a decomposição das rochas e dos solos. Esse ácido úmico torna os solos ácidos, gerando uma reação similar à reação da hidrólise.